Nos Is. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou de forma unânime nesta terça-feira o pedido de cassação do mandato do deputado Arthur Duval. A sessão começou tumultuada e com violência. O ex-assessor de Mamãe Falei, Renato Batista, teria agredido o também ex-funcionário do deputado Gil Diniz com um soco. De acordo com o Diniz, ambos foram para a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Presidente, só para anunciar que um assessor meu foi agredido agora pelo Renato Batista, membro do MBL, ex-chefe de gabinete desse vagabundo aqui, tá na delegacia agora, fazendo um boletim de ocorrência. Só para a senhora pedir, que a integridade física das pessoas que estão lá fora seja garantida, presidente. Deputado, o senhor está fugindo da pauta. Por favor, vamos continuar em nome da ordem. Presidente. A palavra o deputado Enio recuperou seu tempo e não falou. Aqui, presidente. Deputado Gil, por favor. O relator do processo, o delegado Olim, atribuiu a Duval as acusações de sexismo e misoginia e pediu a perda de seu mandato. No podcast Inteligência Limitada, nesta segunda-feira, Mamãe Falei falou sobre o processo de cassação e afirmou que vai causar problemas para os parlamentares. Porque os caras vão me caçar, eu não vou parar, cara. Aí é que eu vou fazer 2 vezes mais do que eu faço. Eu vou viajar ao Brasil, que eu vou ter pelo menos 2 Arthur Duval por estado. Vai caçar meu mandato aqui? Tudo bem, eu vou pôr 2 no meu lugar. Não vai parar. Só que aí eu vou fazer vezes 2. Eu vou pôr 2 meus lá. Se isso acontecer, eu vou pôr 2 meus lá. E a gente não vai escalar. Aí é que eu vou intensificar ainda mais. Porque a gente não pode aceitar calado. Ah, pessoal, me caçaram aí. Valeu. Por fim, Arthur Duval declarou que a cassação do seu mandato significa um atentado à democracia. Assim a gente abre, então, na edição de hoje de Os Pingos nos Is. A gente vai direto a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Favas contadas, né? Até ele já se considera cassado, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha o poder que ele se acha. Olha o poder que pensa que tem esse deputado Mequetrefe, que se elegeu graças ao presidente Jair Bolsonaro. Foi na onda do presidente Jair Bolsonaro, que levou junto alguns peixes bons e algumas traíras. E agora todos já sabem quem é e quem não é traíra. Ele não tem essa força que pensa que tem, como outros aí que estão agora falando mal do presidente Jair Bolsonaro, pendurado aí em outros candidatos, como Dória e outros, né? Foram desmascarados. Esta é a realidade. Eu acho muito pouco esse processo de cassação, mas é o que os deputados estão considerando ali. Sexismo e misoginia. Essas pessoas odeiam as mulheres. As mulheres não podem e não devem serem tratadas assim por ninguém, e muito menos por um parlamentar. O parlamentar é eleito para fazer o equilíbrio social. É por isso que ele é representante, exatamente representante do povo para defendê-lo no Congresso Nacional, na Assembleia, na Câmara de Vereadores. Não adianta tentar enganar o povo. E aí ele vai colocar 2, ele não coloca nenhum. Não consegue, ele não tem essa liderança que pensa que tem. E essa arrogância vai acabar no final da cassação, sabe por quê? Aí ele vai enfrentar a justiça, vários processos contra ele na justiça. É assim que deve ser. Portanto, faz muito bem a Câmara Legislativa, né, a Assembleia Legislativa de São Paulo, excluir o mandato dele porque ele não merece. Quase provoca uma crise internacional, né? Fez um papel feio em nome do Brasil. Eu pedi licença. Não se pode pedir licença de um mandato parlamentar de maneira representativa. Você pode pedir nominalmente a licença, mas você continua parlamentar eleito e deve se portar assim. Bom, e agora, depois dessa aprovação do parecer no Conselho de Ética, o processo segue para votação em plenário. A perda do mandato só ocorrerá se a maioria dos 94 deputados estaduais votarem a favor. Guilherme Fiuza, queremos ouvi-lo também. Fiuza, boa noite. Boa noite, Vitor, Zé, Ana, mestre Augusto, boa noite a todos. Eu não entendi bem o que ele fala ali. Ele disse que vai ter 2 Mamãe Falei por estado, que ele vai se multiplicar. Mas o que vai ser? 2 vexames por estado?
Em cada estado vai ter 2 espíritos de porco, como ele mostrou ser, indo para uma zona de guerra e fazendo ali uma espécie de uma cantada na zona de guerra. Eu acho que, Vitor, isso aí era um áudio privado e a cassação dele será um emblema, porque, apesar de ser privado, esse áudio revelou quem ele é, como ele pensa e como ele sente. Sujeito para, naquela situação, na missão que ele supostamente tinha, né, que ele se propunha a ter, ir para uma zona de guerra, para ajudar, para combater do lado certo, esse tipo de coisa. Ele ter aquele tipo de olhar para a realidade, aquilo revelou quem ele é. Então, eu fico aqui me perguntando que multiplicação é essa que ele vai fazer, porque sobre o que seja o trabalho dele, fora esse vexame, não fica muito claro qual é o trabalho dele. Aí eu acho que vale muito a pena a gente pegar esse caso como um caso pedagógico para ver que ele não está só, que esse tipo de personagem calculista, superficial, que tem ali uma tintura de humanidade ou até de moralismo, né? Ele e esse grupo dele entraram numa agenda moralista, de sair dizendo, perseguindo as pessoas, né? Se apresentando ali como os guardiões dos bons costumes. Não era isso? Então, está cheio disso aí. E eu acho que o caso dele revela o quanto nós estamos numa epidemia de hipocrisia. Quanta gente tem como ele, e com essa arrogância que ele continua mostrando, ele denota, né? Ele revela que não está absolutamente entendendo a lição. Ele não está fazendo nenhuma revisão. Ele está pensando, não é uma comparação direta, mas vou fazer a comparação distante com o que aconteceu com o Lula, quando apareceu o mensalão. Ali ele pensou, bom, agora eu só posso dobrar a aposta na demagogia. O governo dele até ali tinha tido algo de responsabilidade macroeconômica, agora eu vou só dobrar a aposta, porque o pessoal já sabe que eu meti a mão, ou que o meu grupo meteu a mão, e foi isso que ele fez, e foi aí que houve aquela, enfim, né, aquela roubalheira do PT. Não é uma comparação com o caso do Arthur Duval. Eu estou dizendo que quando você está no erro e você leva, digamos, né, o tranco da realidade, a primeira coisa para você fazer é você se recolher, é você recuar, ou você mudar o seu tom, mudar a sua abordagem, tentar entender o que te aconteceu e o que está acontecendo à sua volta. E ele está apostando nisso. Ele está apostando, assim como, né, para descaracterizar a questão do Lula, assim como o Sérgio Moro, que é aliado dele. O Sérgio Moro tem sido um demagogo, o Sérgio Moro tem sido a anti-representação daquilo que ele foi como um juiz austero e rigoroso, entrou numa onda anti-bolsonarista de demagogia, exatamente como é o cálculo do Mamãe Falei e dessa turma dele, e o Sérgio Moro só dobra a aposta. Quanto mais dizem para ele, cadê o juiz rigoroso da Lava Jato, mais ele faz demagogia anti-bolsonarista, mais ele segue aquele jogo de cena de marqueteiro, que aparentemente é o que esse deputado e futuro ex-deputado está fazendo agora. Você, Ana Paula Henkel, que nos diz o desfecho desse caso, pelo menos no Conselho de Ética. Ana, boa tarde. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor. Boa noite, Zé, Fiuza, mestre Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, o problema é que o áudio, que era um áudio privado e que se tornou público, ele mostra aí muito que o movimento mostra publicamente, né? O deputado Mamãe Falei disse que mulheres ucranianas eram fáceis porque eram pobres, né, se referindo aí de uma maneira completamente abjeta e absurda. Já seria absurdo fora de um contexto como o contexto de uma guerra, imagina dentro do contexto ali na Ucrânia, sofrendo o que os ucranianos e as ucranianas vêm sofrendo. Mas o líder desse movimento, o Renan dos Santos,
ele foi ao Twitter e chamou a deputada Janaína Pascoal de porca, de ser humano objeto, de porca, com essas palavras mesmo, porque ela questionou exatamente a prestação de contas das doações das pessoas, cerca de R$200 mil, se eu não me engano, que seriam para ajudar os ucranianos e que as prestações de contas não apareceram. A deputada, então, de maneira correta, cobrou essa prestação de conta e o líder do MBL chamou a deputada de porca, de ser humano desprezível. Então como o Zé disse, quase causou um incidente internacional. O próprio jornal britânico The Guardian fez uma matéria longa sobre o deputado Mamãe Falei, sobre o teor do áudio, e isso repercutiu de maneira muito negativa, né, aqui fora. O MBL hoje, Vitor, fala sozinho. Esses deputados aí, esses políticos, esses meninos do MBL, porque são meninos, né, infantis, não propõem absolutamente nada para o país, eles falam sozinhos. Quer dizer, eles não falam tão sozinhos assim porque eles sentaram no sofá com figuras que nós já conhecemos, como Rodrigo Maia, João Dória, Alexandre Frota. Então, nós sabemos muito bem o rumo que eles querem tomar na política. Como eu mencionei, é sem proposição, eu não sei o que contém ali no regimento da casa, né, da Assembleia, se é quebra de decoro, se merece cassação ou não, isso aí eu vou deixar exatamente para a comissão. Os votos foram unânimes, né, 10-0, agora vai ao plenário. O interessante é que na sessão hoje o deputado disse que cassação era demais, que ele podia sofrer algum tipo de sanção, mas que a cassação era um passo muito violento em relação ao que ele fez. Mas, curiosamente, Vitor, sobre o deputado Daniel Silveira e todo o contexto que temos discutido aqui da inconstitucionalidade, do Alexandre de Moraes, da própria Câmara, nesse caso, aí ele defendeu a cassação. Se eu não me engano, nós temos um vídeo sobre isso. É isso, Vitor? Isso, já está aqui no ponto. Vamos ver. Ter sido de forma ilegal e eu ser contra esta prisão não significa que ele não tenha de ser cassado e responder pelos seus atos. Aí, então, ou seja, para os inimigos, e esse é o tipo de político que o MBL se tornou, né? Para quem é inimigo político, vale tudo, até inconstitucionalidades. Mas aí, quando acontece com eles, não é bem assim. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida cúmplice, Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé, boa noite a você que nos acompanha. Alguém com esse nome aí, né, Mamãe Falei, não iria longe, não dá para ir. E está sendo justamente punido. E no faroeste brasileiro a gente percebe agora que o bandido não só persegue o xerife, como agora fica bravo com a possibilidade de punição. Como disse o Zé, ele vai eleger o Guilherme, né? Que ele vai eleger 2 o quê? Deputados federais? Então, além da bancada do agro, bancada da bala, bancada vai ter a bancada dos cafajestes, pois não vai eleger ninguém. Ninguém. Esse é outro que não merece sequer um asterisco da história. Vai sumir. Vai sumir e tem que prestar conta dessa vaquinha aí. Onde é que foi parar o dinheiro? Ele nem entrou na Ucrânia, ele ficou na fronteira para chegar àquelas conclusões que ele expôs e que agora faz com que perca o mandato, não porque a Assembleia está preocupada com a defesa dos valores e tal, mas porque o povo quer. Os deputados sentem o clima e percebem quando a coisa não está boa para a Assembleia. Eles vão caçar porque o brasileiro quer. Então o povo brasileiro precisa aprender a mostrar sempre a sua vontade, porque os deputados se dobram a ela.